bem? Vamos falar um pouquinho sobre algo que é essencial no dia a dia de todo trabalhador, que são os EPIs. Provavelmente você já deve ter ouvido falar essa sigla, ou se você nunca ouviu, eu vou explicar um pouquinho sobre o que são os EPIs, né? Os equipamentos de proteção individual, né? Dando significado a esta sigla, os equipamentos de proteção individual, eles são essenciais para a segurança no trabalho. Provavelmente, se você desenvolve qualquer função que traga algum risco à sua saúde, é natural que você faça uso dos equipamentos de proteção individual. Mas, dentro desse conceito, né, de EPI, quais são os EPIs mais comuns, né, que nós conhecemos? Provavelmente você vai pensar, talvez, luva, capacete, enfim, nós temos um número muito grande de equipamentos de proteção individual e cada equipamento ele traz aí uma certa função, né? A ideia de proteger o trabalhador, né, das agressividades do seu ambiente de trabalho, ela sempre existiu, né? Desde lá do início da Revolução Industrial, as atividades humanas se tornaram mais complexas e essa complexidade do trabalho humano naturalmente trouxe riscos cada vez maiores. Antes da Revolução Industrial, o risco principal era você se machucar enquanto você trabalhava, sei lá, na lavoura. Agora, esse risco ele se alterou e nós temos aí diversas funções que podem trazer riscos à saúde. E você pode pensar que mesmo que você trabalhe atrás de uma mesa, né, atrás de um computador, você não tem risco de se machucar, ou seja, de ter alguma lesão no seu trabalho, pois você está enganado, porque mesmo quem trabalha no computador, quem trabalha em funções mais leves, digamos assim, também está correndo o risco, né, digamos assim, de vida ou até mesmo de saúde. Né? Dentro desse contexto, né, de equipamentos de proteção individual, você provavelmente já deve ter visto reportagens como essa aqui, ou também como essa aqui. Tá? Essas reportagens mostram para nós o quê? Que os trabalhadores eles não estão livres de riscos. Né? E quando eu falo não estão livres de risco, qualquer função, como eu já falei antes, ela pode trazer, né, riscos à saúde. Dentro desse contexto, né, os trabalhadores que atuam nas mais diferentes funções podem ou não receber ali equipamentos de proteção individual. Os EPIs, muitas vezes, que esses trabalhadores podem ter recebido, podem apresentar ali defeitos, podem ter uma qualidade ruim, e se isso acontecer, naturalmente você tem que identificar o seu supervisor e dizer, ó, esse equipamento ele não tem uma qualidade boa, ele está impondo risco à minha saúde e eu quero que esse equipamento seja substituído. Tá? Muitas vezes a não consciência de algo simples, como identificar a qualidade de um EPI, pode levar a acidentes graves. As pessoas não conscientes, inclusive, da importância, né, do EPI, ou não utilizam, né, esse equipamento que é fornecido pela empresa, ou não usam ele de maneira adequada. Você coloca o capacete, mas você não prende, né? Ou você retira a luva para fazer determinada função ali, que é um pouquinho mais complicada, porque tira a sensibilidade ali dos dedos, e aí você fica predisposto a sofrer um acidente tanto quanto mais grave. Né? Então, os equipamentos de proteção individual, eles são essenciais no dia a dia de qualquer trabalhador. Né? Então, dentro desse contexto, você tem que entender que existem o que nós chamamos de normas reguladoras. Você sabe o que são normas reguladoras? Ou NRs, as normas reguladoras, elas têm como função principal estabelecer ali regras de proteção ao trabalhador. No Brasil, no dia 8 de junho de 1978, foi criada a Portaria 3.214, que aprova as chamadas NRs, ou normas regulamentadoras. Né? Essas normas regulamentadoras apresentam, inclusive, normas relativas à segurança e à medicina do trabalho, que apesar aí de ter, se a gente pegar ali desde 1978, muito mais de 30 anos, até hoje essas NRs são válidas e elas tratam-se de um conjunto de normas que estabelecem regras a serem cumpridas e que devem naturalmente ser aplicadas
pelas empresas, a fim de que os trabalhadores tenham segurança no desenvolvimento das suas atividades. Essas normas, elas abordam problemas relacionados ao ambiente de trabalho e também à saúde do trabalhador, né? Dentre essas normas, inclusive, muitas delas vêm sofrendo atualizações. Uma delas contempla o LER. Eu não sei se você sabe o que é essa sigla LER. Ela traz aí o significado de lesão por esforço repetitivo, que é uma sigla que foi criada para identificar um conjunto de doenças que atingem os músculos, os tendões, os membros superiores, dedos, mãos, punhos, antebraços, braços e até mesmo o pescoço. Então você que está atrás de um computador, que está o tempo todo ali manuseando um computador, mexendo no mouse, enfim, você tem essa predisponência a sofrer aí com uma lesão por esforço repetitivo, né? Então é ideal você que está trabalhando, por exemplo, numa função ali mais sentado, você dá uma levantada, dá uma alongada, para que os teus músculos trabalhem e você não fique naquele movimento constante o dia todo. Então é essencial. O conceito de EPI, equipamento de proteção individual, é todo e qualquer dispositivo, né, de uso individual, de fabricação nacional ou estrangeira, que é destinado a proteger a saúde e a integridade física do trabalhador. Então, o equipamento de proteção individual ela tem essa função, proteger a integridade física do trabalhador. Não apenas física, mas num contexto de saúde geral. Toda função, né, que incorra em risco à saúde, deve apresentar aí os seus equipamentos de proteção individual. Tá? As NRs, como eu falei anteriormente, elas regulamentam normas de trabalho, né, e definem os EPIs na sua NR 6. Então, a norma regulamentadora 6 trata, né, das disposições relacionadas aos equipamentos de proteção individual, né? Então, a NR6, ela diz que o EPI ele consegue, digamos assim, neutralizar o risco do ambiente, mas isso vai variar de situação para situação. Então, você vai pensar assim, tá, mas por que eu vou usar o EPI se ele não vai salvar a minha vida, né? Só que o EPI sozinho, ele não vai conseguir fazer com que você esteja 100% protegido. As tuas ações, a forma com que você está trabalhando dentro da empresa, depende muito, né? Então, o trabalhador ele deve, de certa forma, ser responsável pela sua saúde e, claro, deve ter atenção redobrada aos riscos ambientais presentes no desenvolvimento das suas atividades. Então, tem que deixar claro, o equipamento de proteção individual, ele não necessariamente vai fazer tudo o que é necessário para salvar a sua vida. Você deve ser responsável e utilizá-lo de forma responsável, né? Não adianta você colocar o capacete e depois, né, não prendê-lo ou, sob qualquer situação, ficar tirando ele ali dentro da empresa, no desenvolver as suas atividades. Naquele momento em que você tira o capacete da cabeça, pode acontecer um evento e você ir parar num hospital ou até mesmo vir a óbito. Então, equipamento de proteção individual protege, né, mas não protege 100%. O 100% de proteção vem junto do EPI e a responsabilidade de quem está utilizando este equipamento. Tá? Todo EPI, né, ele deve apresentar em caracteres visíveis o nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação e todo EPI deve apresentar um certificado de aprovação, né? Então a gente tem que ter o nome, o lote e o certificado de aprovação para que aquele equipamento que você está utilizando seja considerado seguro, né? Como eu falei anteriormente, se o equipamento que você está utilizando você conseguir verificar que ele não é seguro, o ideal é você avisar o teu supervisor e pedir a substituição deste equipamento. Tá? Dentro desse contexto, a NR6, né, ela diz que a empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente o EPI, e esse EPI ele deve estar adequado ao risco da atividade que o indivíduo vai desenvolver. Tá? Claro, esse EPI ele deve ser mantido em perfeito estado de conservação e em perfeito estado de funcionamento. Tá? Então, esse EPI ele deve vir ali, não deve, se você está com capacete, óbvio que ele não deve estar trincado, ele tem que ter todas as configurações necessárias para que você possa identificar que este é um equipamento seguro.
Tá? Então, no que se refere à responsabilidade da empresa, a aquisição do equipamento é essencial. O uso do EPI deve ser uma exigência também da empresa. Inclusive, se você desenvolver uma atividade lá e você depois quiser incorrer ali em processo contra a empresa e a empresa comprovar que você não estava utilizando equipamento de proteção no momento de um determinado acidente, né, você não vai ter direito nenhum. Então, a empresa ela vai fornecer para o trabalhador ali o EPI com o certificado de aprovação. Inclusive, as empresas elas têm como responsabilidade também orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado e também as formas de preservação desse equipamento que será utilizado. Né? Porque a partir do momento em que a empresa entrega ao trabalhador aquele EPI, é responsabilidade do trabalhador utilizá-lo da maneira adequada e preservá-lo também da maneira mais adequada possível. Tá? Em caso de dano, é uma responsabilidade da empresa que esse equipamento seja imediatamente substituído. Tá, ok? Já que falamos um pouco de algumas responsabilidades da empresa, o trabalhador também, a gente, com certeza, já deve ter ouvido falar de direitos e deveres. Né? A empresa cumpre a sua função, oferecendo equipamento de proteção individual, mas, em contrapartida, o trabalhador ele também tem responsabilidades. Quais são essas responsabilidades? A primeira delas é a utilização do EPI apenas para a finalidade que ele se destina, ou seja, para a proteção do trabalhador durante o desenvolvimento da sua função. A outra questão importante com relação ao trabalhador é que você, indivíduo, você deve ser responsável pela guarda e também conservação desse equipamento. Porque a empresa ela não vai ficar o tempo todo substituindo. Porque se comprovado que você não está utilizando adequadamente esse equipamento, provavelmente a empresa vai te chamar a atenção e aí pode incorrer aí em danos à sua própria preservação do trabalho. Né? Outra questão importante, que é responsabilidade sua, trabalhador, é comunicar ao empregador ali quando houver qualquer alteração ali que torne o EPI inadequado ou impróprio para o uso. Né? Outra questão importante, siga as regras pré-estabelecidas pela empresa. Cumprir as determinações do empregador no uso adequado dos EPIs é responsabilidade de todo trabalhador. Então, essas são algumas responsabilidades, assim como a empresa ela tem essa responsabilidade de fornecer o equipamento, o trabalhador também tem a responsabilidade de utilizar esse equipamento da maneira mais responsável possível. Tá? Mas a gente falou de normas regulamentadoras, a gente falou de responsabilidade da empresa, nós falamos de responsabilidade do trabalhador, mas o equipamento de proteção individual, ele protege o quê? Né? Nós temos EPIs que protegem a cabeça, EPIs como, por exemplo, o capacete, né? EPIs que protegem os olhos e a face, como óculos ou máscaras de proteção. Nós temos também aparelhos respiratórios para quem mexe com produtos químicos, por exemplo. Temos equipamentos para a proteção do tronco, membros superiores, como mãos e braços. Nós temos também EPIs para membros inferiores, como pernas e também pés. E também temos equipamentos de proteção para o corpo inteiro. Tá? Vale lembrar também que temos aqueles trabalhadores que muitas vezes atuam, desenvolvem as suas atividades em altura. Esses indivíduos também têm os seus cintos de segurança para evitar quedas de alto nível. Né? Então é importante entender que os EPIs eles estão presentes para as mais diferentes funções. Toda função, como eu falei no início desse vídeo, que incorra em um risco à sua saúde, ela deve apresentar aí os EPIs adequados. Né? Então, os capacetes, por exemplo, né, eles vão proteger do sol, eles vão proteger da chuva. E se você não usar o capacete, o que pode acontecer? Você pode ter dor de cabeça, em caso de excesso de sol, você pode ter queimaduras, e isso vai ocorrer em que tipo de função? Naquela função que você desenvolve a céu aberto, está o dia todo lá desenvolvendo uma atividade fora da empresa, ao ar livre, e se você não estiver utilizando o capacete, você pode sofrer insolação, queimadura, dor de cabeça. Né? Os capacetes são muito importantes na área interna também das empresas, porque eles protegem contra impactos de objetos. Esses impactos podem causar ferimentos diretos sobre o crânio dos trabalhadores. Tá? Onde você utiliza esse capacete e que você corre esse risco, né,
de sofrer com um objeto caindo, por exemplo, ali na tua cabeça. Em locais sujeitos a quedas ou também em locais onde podem estar aí caindo objetos, enfim. Tá? O capacete pode proteger também contra fogo, evitando queimaduras. Por exemplo, você já deve ter visto os bombeiros, eles usam capacete, né? O capacete deles é com uma máscara protetora, inclusive para o rosto, para evitar queimadura direta ou queda de escombros ali sobre a cabeça. Né? O capacete também protege contra choque elétrico. Né? O choque elétrico, como vocês sabem, ele pode causar queimaduras, fraturas, pode causar aí parada cardíaca e também outros tipos de problemas. Né? Quem trabalha com eletricidade, o capacete é essencial, porque às vezes você está lá num ambiente meio apertado, aí você está ali, pá, levantou a cabeça, bateu num fio elétrico, fio descascado, alguma coisa do gênero. Se você não estiver usando capacete, vai incorrer num choque direto aí sobre a sua cabeça. Né? Em caso de quedas, colisões, o capacete pode evitar fraturas. Né? Pilotos de automóveis, pessoas que utilizam motos, aviões e também atletas que desenvolvem diversos esportes, obrigatoriamente tem que usar o capacete como uma forma de proteção. Mas se você não é atleta, na tua empresa, com certeza você vai identificar vários tipos de riscos que o capacete pode te proteger. Tá? Dentro desse conceito, você, quando vai usar o capacete, você tem que ajustar bem a cabeça para não sentir dor e nem deixar ele frouxo. Porque se você cair, você já deve ter visto acidente de moto onde o cara tá lá, caiu e o capacete rolou da cabeça, saiu da cabeça do cara. E o cara bateu com a cabeça muitas vezes no meio fio, no asfalto e veio a óbito. Por quê? Porque está mal ajustado, porque não está preso. Ou caiu um objeto na cabeça, mas o capacete não está bem preso, o que vai acontecer? Ele vai sair da tua cabeça e você vai ser atingido diretamente sobre ela. Isso pode levar a fratura, traumatismo craniano, né, muitas vezes. Né? Quando necessário, você pode colocar também aos capacetes um protetor facial e também o protetor auricular, porque se você desenvolve uma função dentro de uma empresa que vai trazer um risco por conta dos altos ruídos e também, por exemplo, o cara que está fazendo solda, né, pode voar ali uma fagulha no olho, algo do gênero, se você estiver usando protetor facial, você não vai ter esse risco. No caso de você trabalhar diretamente em ambiente com alto ruído, um protetor auricular ele é essencial também. É um outro EPI que pode estar aliado ao capacete. Então é importante, pessoal, você seguir um protocolo de proteção. Até porque, como você viu, nós temos ali proteção para o corpo inteiro. Proteções contra chamas, proteção contra agente térmico, contra substâncias químicas, contra agentes meteorológicos, até mesmo contra o ataque de animais. Então essa proteção de corpo inteiro ela é prevista para cada tipo de EPI, para cada função. Então quem acaba tendo essa responsabilidade é não só a empresa, mas também o trabalhador de desenvolver atividades com a maior segurança possível. Se você trabalha em locais elevados, utilize o cinto de segurança. Se você trabalha com equipamento cortante, utilize luva, utilize o óculos, utilize o capacete. Se você trabalha em ambiente que mexe com produto químico, a luva, talvez a máscara, o respirador seja essencial. Então, os equipamentos de proteção, eles servem para o dia a dia de todos os trabalhadores e todas as funções. É responsabilidade da empresa? Mas é responsabilidade principal do trabalhador de cobrar se não tem esse EPI e se tem o EPI de utilizá-lo e de utilizá-lo de maneira responsável, ok? O que eu tinha por enquanto era isso, eu espero que tenha ficado claro. Assistam novamente o vídeo se ficaram com dúvidas. Vai ter material também disponível para vocês fazerem leitura. Por enquanto é isso. Valeu. Tchau, tchau.